Páscoa, Ele, sim, Ele, Jesus, é o Cordeiro Pascal. De lá longe, como dizem a pequenada, lá no céu, Jesus disse ao Pai: eis-me aqui, envia a mim. Nas entrelinhas desta história, um milagre a se revelar. O triunfo da vida, a morte, Ele venceu. Por nós, for us, o Cordeiro de Deus, the Lamb of God, se entregou. He gave himself. Seu sangue derramado, o preço pagou. With the blood, he paid the price. Seu sangue vertido, um testemunho eterno da vitória sobre o mal, do amor mais fraterno. Seu sangue, o sangue que remove nossas culpas, traz cura e perdão, restaura nossa fé em cada oração. O sangue, the blood, inspira-nos a amar, inspire us to love, a perdoar, to forgive, a servir, to serve, a cuidar, to care. Inspira-nos a restaurar, inspire us to restore, a quebrar, to break, a consolar, to comfort. Inspira-nos a orar, inspire us to pray. Seu sangue faz-nos vencer. Assim celebramos a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Aleluia. Declare Kuhava. Ninguém é como Ele, Kuhava. No one is like you, Jesus. Ninguém é como Ele. Kuhava, 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 Kuhava.
Wow. Father, we thank you this evening Pai, te agradecemos nesta noite, because there is no one like you, King Jesus. porque não há outro semelhante a si, Rei Jesus. You who sits on the right hand of the Father, Você que está sentado à destra do Pai, forever living to make intercessions. para sempre vivendo, intercedendo. You are our high priest. Você é o nosso sumo sacerdote. We worship you this evening. Adoramos nesta noite The Lamb of God o Cordeiro de Deus, who sacrificed himself for us. o qual sacrificou-se por nós. And by his blood, E pelo seu sangue, we are washed, nós somos lavados, we are accepted. nós somos aceites. You paid the price Você pagou o preço that we could never pay. que nós nunca jamais pagaríamos. You died a death that you did not deserve. Senhor, você teve uma morte que não merecia. So we thank you, Father, Pai, te agradecemos for the love that you've shown us through your Son Jesus. pelo amor que o Senhor demonstrou por intermédio do seu Filho Jesus. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Come, let's give the Lord a hand. He's Uma worthy. salva, irmão, para o Senhor. Amen. Praise God. Hallelujah. Well, thank you so much, worship team. God bless you. Muito obrigado, equipe de louvor e Let's go adoração. ahead. Deus os abençoe. Let's go ahead and take our seats. Por favor, a igreja This pode evening. tomar os vossos assentos. Amen. Amém. Wow, it's such a blessing to be able to gather as we celebrate Jesus. É uma honra assim que nos reunimos para celebrarmos a Jesus. And, I'll share a few thoughts with you tonight. Pastor vai partilhar alguns pensamentos conosco nesta noite. Some of the things I'll share, it's something that I've shared before, so I admit ahead of time. Então, algumas das coisas que ele vai partilhar são coisas já partilhadas em algum momento. But it was triggered by the floods. Mas isto também foi muito mais mexido por intermédio das inundações And the lift I gave to the tesouras. e pela boleia que ele deu à família Tesoura. So on Sunday, as you know, there was quite heavy rains. Como sabeis, no domingo houve chuvas que criaram muita inundação, uma chuva pesada. And in our area, in Costa do Sol, Então, na zona do pastor, na zona do Costa do Sol, I know quite a number of zones were quite bad as well, badly hit. também o pastor sabe que algumas das zonas ficaram muito afetadas. So in our yard, water was getting in to my gumboots, which reach up to here. Então, o pastor diz que no If I was walking quintal outside. dele, as águas elevaram de tal maneira que ultrapassaram a faixa das botas que ele usava. So at some point, we thought the water was going, Em algum momento pensaram que a chuva estava a baixar, but I think there was a blockage somewhere upstream. mas havia, em algum Where the lugar lá drain goes. fora, na drenagem, havia sido bloqueada de alguma forma. So we're standing outside, and I looked and I realized the water was not flowing where it's supposed to flow. It was flowing backwards. It was coming back. Então ele foi para fora e viu que, em algum momento, a água na drenagem não estava a correr na direção que ela devia continuar ou devia tomar. Então pensou que a água estivesse a bater e a voltar. So I think it was really a serious rain, serious floods. Na verdade, era uma chuva forte, mas também fortes inundações. But as we were going home on Sunday, Mas church, quando voltavam para casa no domingo, depois do with the culto, tesouros, we got by the aqua park. então com a família Tesoura tomaram And the place was usando completely a flooded. trajetória de Dona Alice da Aqua Park. Então naquela faixa, a drenagem, a estrada estava completamente inundada. And there was a lady and a young boy standing deep in the water. Então havia um menino com uma senhora que estavam mesmo dentro da água. And they were directing and saying, no. Only come in the middle, come in the middle. Então eles estavam a direcionar os carros e as pessoas a dizer que não vá para essa faixa do extremo, vem pelo meio, conduza no meio. So I thought, I think maybe she's crazy. Então ele, pastor, pensou que não, talvez não deve estar bem de cabeça. Until the little boy she was standing with, Até que o menino que estava com ela, and I don't know what the young boy was doing in the
deep in the water. Então o pastor dizia que não sabia o que aquele menino estava a fazer mergulhado nas The little águas. boy came to our window and we asked him the question, what's going on? He says, no, you have to stay in the middle because the vala is on that side and you might fall in. And I think Então- some of you saw actually like a police car falling in. That's the place where I'm talking Então about. aquele menino veio até onde estava o pastor, junto à janela do carro, e ele começou a falar com ele, dizer que não, sabem que vocês têm que manter-se no meio, porque se forem para o extremo, tem lá a drenagem e podem cair na drenagem. Então mantenha-se no meio. E na mesma faixa, na mesma trajetória, para alguns de nós que tivemos a oportunidade de ver na televisão, vimos um carro Mahindra da polícia que mergulhou-se numa drenagem. É lá mesmo. And he says, no, just come this way, follow me. Então o menino disse, ele foi para frente e disse que vem deste lado aqui, siga-me. The little boy. Menino. And Tawanda then said, yes, it's the boy who knows the way. Então Tawanda disse, então, este é um menino que conhece o caminho, conhece a via. And I've shared about this, about the boy who knows the way. E o pastor já partilhou sobre isso, sobre um menino que conhece o caminho. And it reminds me of the first time that Pastor Luigi drove in Johannesburg. Então isso faz lembrar a primeira vez que o pastor Luiz conduziu em Johannesburg. And those days there was no cell phone. E naquele dia não havia telefones celulares. So you had to agree before you left. Então você tinha que acordar ou concordar com a pessoa antes de sair do seu lugar. Really agree whether it's a letter or whether it's actually on the physical telephone. Então- I don't know, these boys know the physical phone. Então But the physical phone, oh, you're coming which day? Okay, yeah, the directions. And you kind of exchange information about the directions. Então você primeiro tinha que concordar com a pessoa que está do outro lado, podia ser por uma carta, podia ser por telefones fixos, dizer ter todos os detalhes, olha, estou a vir para lá no dia X, a hora X, chego. Yeah. And you, I don't know whether you guys were a convoy. Were you a convoy or you No, were by just- yourself? You were by yourself. But My family. yeah, he was with his family. And he ended up just there in Joburg and turning out somewhere. Então, That was his story. It's not my story. Chegando lá na África do Sul, em Johannesburg, acabou indo para algum lugar, em algum sítio. And I remember he just ended up at someone's house. E acabamos, ou acabei indo In para a there, casa in de alguém, the dentro da house, casa, dentro in da the casa, house. dentro da casa. Now being helped where to go. Então, sendo ajudado para onde tomar a direção. I can't imagine myself going to Joburg and ending up in actually someone's house like that. Então, o pastor Agripa disse que não consegue imaginar indo na África do Sul e acabando perdendo na casa de alguém daquela maneira. But one thing I know during those days is if you were following someone said, I'll meet you, and then we go together. Então, o que o pastor sabe nesses dias é que, se, por exemplo, se tivesse concordado com alguém que, olha, vamos juntos encontrar-me e vamos juntos, vou dar a direção. You had to follow closely. Você tinha que seguir a pessoa de uma forma muito próxima. You could not allow a car to get in between you. Você nunca poderia permitir que um carro entrasse no meio entre você e o outro carro. You cannot lose the sight of them. Você não pode perder a vista da pessoa que está em frente de si. Even if they're going through a traffic light and then suddenly it's going red, you must just get in. Mesmo se, por exemplo, estiver numa estrada que tem lá o semáforo, por exemplo, o primeiro carro passa e depois o semáforo fecha, você que está a seguir tem que passar, mesmo o vermelho tem que passar porque vai se perder. Because once you get lost Porque assim que se perder and you can't find them, e não consegue achar a pessoa, your best chance might be to come back to Maputo a sua melhor oportunidade será de voltar a Maputo and phone them and say, I lost you in the traffic in Joburg. e depois ligar para dizer que olha, eu me perdi lá no Johannesburg, Because agora there's já no way. voltei. What else then do you do? O que você pode Exactly. fazer mais? Como? So the key was following closely. Então, a chave é seguir de uma forma muito próxima. And I've shared this construct when we've talked about waiting for the return of Jesus. Então, o pastor contou isso quando estávamos a falar sobre a segunda volta do Senhor Jesus. And we say that Jesus coming might be immediate, Então, dizíamos que a vinda de Jesus pode ser imediata, but it's definitely imminent. mas é definitivamente eminente a sua vinda. Which means it's anytime. Significa que a qualquer momento, Anytime. a qualquer momento. And the only way that we will be ready for his coming E a única forma que nós podemos estar prontos para a sua vinda is to wait and watch. é esperar e vigiar. And the key word being to watch, E a palavra-chave é vigiar. which means to follow closely, to always be watching Jesus. Significa seguir de uma forma próxima, sempre vigiar a Jesus.
And so the story I'm going to take, as I said, I shared it before. Here's the slide. I Então- even left the Seek His Kingdom and Share His Love. That's when I shared it, and I want to share it again tonight. Então, a história que ele vai partilhar, como havia dito, já partilhou, está lá o título, buscar o seu amor, como ele dizia, e vai aproximar de uma forma muito próxima. Because I think there's no better recalibration Porque não há melhor recalibragem than when we're in a season to actually reflect on His love by dying for us on the cross. a não ser a nossa reflexão sobre o seu amor pela sua morte na cruz. This is not something that you are doing this year and then you do it again next year. This can be a reset and reset the entire course of your life. This can be the difference between eternal life and eternal damnation. Então, esta não é uma coisa que você faz hoje, só faz amanhã, ou faz este ano, faz o próximo ano. Não. Esta é uma coisa que você faz permanentemente, fazendo a sua própria vida. So there's no better time than for us to look at ourselves individually Não há melhor tempo do que nós olharmos para nós de uma forma individual and see our relationship with Jesus. e olharmos para o nosso relacionamento com Jesus. Test yourself and see whether you are in Christ before you take the communion. Então, prove-se, veja assim, se você está no relacionamento com Cristo antes de tomar a comunhão. Recalibrate. Recalibre-se. Consider why Jesus came. Considere por que Jesus Consider veio. why He died on the cross. Pense por que ele morreu na cruz. Consider what that death did for you as we're being Pense shared o que in the aquela offering morte message. fez para si, assim que estava a partilhar na mensagem da oferta. Consider His benefits. Olha para os seus benefícios. Consider His love. Olha para o seu amor. Receive it again. Receba mais uma vez. Reconnect to Him. Religue-se a Ele. It's almost like you're there in that traffic in Joburg. É como se estivesse naquele tráfico no Johannesburg. And it's worse if it was during the rush hour, É pior se estiver naquela hora de ponta. which is likely if you're coming from Maputo, you'll arrive during rush E hour. provavelmente, se você vem de Maputo, vai chegar naquele momento de ponta. Imagine now you have missed, you can't see the guy you're following. Imagine, você perdeu, não consegue ver a pessoa que você estava a seguir. And suddenly you recover him again and say, yay, E there he is. de repente você vê mais uma vez ele diz, oh, aí está. The relief, O alívio. the earnestness, the deliberate, to be deliberate. You become so deliberate. Say, I found him now. I will not lose him again. Você torna-se intencional. Você diz que encontrei ele mais uma vez, não vou perder desta vez ele. And you find him and never lose him. Você encontra ele e não pode perder mais. So I'm going to talk about Peter. Então, o pastor vai falar sobre o Pedro. As I said, I've shared this before, but I really felt God was directing me when these guys were in my car. I'll not take them in my car again. Então, o pastor pensou que, na verdade, já havia partilhado isso, vai partilhar mais uma vez, assim que ele estava No, dando I'm boleia just a joking, este guys. casal, You're such a em forma blessing. de brincadeira, dizer que não vai levar mais a eles, mas é brincadeira. Okay, so Mark 14, verse 54. Marcos 14, The Bible says Peter followed him at a distance, right into the courtyard, and the high priest, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. Então, Marcos 14, versículo 54 diz o seguinte: E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. So this theme of following Jesus, Então, este tema de seguir a Jesus, we find it 24 times in the book of Matthew. encontramos 24 vezes no livro de Mateus. And Mark discusses this about 15 times, following Jesus, following Jesus. E Marcos discute cerca de 15 vezes sobre seguir a Jesus, seguir a Jesus. And this is no doubt connecting to the idea of discipleship. E isso, sem dúvida alguma, liga-se à ideia do discipulado. Because we're not called to be converts, Porque nós não somos chamados para sermos convertidos, we're called to be disciples, nós somos chamados para sermos discípulos. which means disciplined followers. Significa of Jesus. seguidores disciplinados de Jesus. Meaning that we pace ourselves to make sure that we remain close to Significa Jesus. que nós colocamos de modo que mantemos-nos próximo de Jesus. A convert Convertido reminds me of a girl. She really wanted to get married. She just loved weddings. She grew up watching weddings. Então, lembra, o pastor, há uma menina que tanto gostava de casamento. Ela cresceu a observar, a ver casamento. Ela queria tanto ver casamentos. So one fine gentleman E, finalmente ela encontrou alguém. proposed to her.
colocou a proposta para ela. And she accepted because she just loved to get married. Então She just ela loved aceitou, weddings. porque ela gostava, ela queria tanto estar em So they casamento. arranged everything. Então prepararam tudo. They came here in church. Vieram para aqui a igreja, The pastors wedded them. a pastor deu as a They bênção. said, you may now kiss the bride right at the end. Então no final disse que agora você pode beijar a noiva. So they kissed each other. Então beijaram-se um ao outro. So in her mind, this is the wedding. This is what she has always dreamt of. And she has done what she has dreamt of. Então, na mente dela, é tudo aquilo que ela sonhava e achou que aquilo era o fim de tudo que ela sonhava. And they walk out to the door. E eles saíram pela We porta are celebrating. e nós estávamos a celebrar. She gets outside. E ela sai para fora. Instead of getting in the wedding car, she gets in her own car and goes back home and says, no, thank you, man. You made my dream come true. I'm now married. I've just achieved everything that I wanted to do. Ao invés dela, ao sair lá fora, ao invés dela entrar no carro para o qual de cortejo, casamento, ela entra no carro dela próprio e diz assim, tchau, agora completei o meu sonho, realizei o meu sonho, vou embora. Foi muito bom ter concretizado o meu sonho, obrigado. So this is what being a convert is like. Então, é isso o que é ser um convertido. It's an encounter here at the prayer line that says, oh, Jesus, come into my life. But then afterwards say, oh, thank you. This is what I've always wanted. But then you just go back to your old life. Então, é a questão de você vir para aqui na linha de oração e receber já Jesus Cristo aqui, dizer que é isso que eu tanto queria receber a Jesus, e depois quando você sai lá fora e diz, obrigado, é tudo aquilo que eu queria, agora volto à minha vida normal. But disciplined following Mas um Being a seguidor disciple. disciplinado, ser um discípulo, means that you keep close to Jesus. significa que You go where he is going. você manter-se próximo de Jesus, você vai onde ele vai, You do what he is doing. você faz o que ele faz. But the Bible says Peter followed him at a distance. Mas a Bíblia diz que Pedro seguiu-o de longe, ou à distância. Yet we read in the book of Mark chapter 3 verse 14 E ainda lemos no livro de Marcos 3, versículo 14, that he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. So he appointed 12 that they might be with him. e nós vimos que ele designou a 12 para que estivessem com ele e os mandasse. Jesus saved you to be with him, Jesus salvou a você para estar com ele, that you might be with him, para que você seja com ele, that you may spend time with him, you may walk with him, you may engage with him, Para- daily interaction, para que follow him você closely. gaste tempo com ele, para que você consiga seguir ele próximo dele, junto dele. There are many reasons, different reasons why people follow from a distance. Há muitas razões por que as pessoas seguem de longe ou à I don't know distância. why Peter did it. Não sei por que Pedro fez isso. Sometimes people follow from a distance because of self-preservation. Algumas pessoas seguem de longe ou à distância por causa da autopreservação. So it shows that Peter had some affection for Jesus. Isso mostra que Pedro tinha alguma afeição em relação a Jesus. Otherwise, he would not have followed at all. Se não fosse, não haveria de seguir de qualquer das maneiras. But he was not willing to go all the way Mas ele não estava com vontade de ir por todo o curso. because the fear for his own safety prevailed over the idea of following Jesus. Porque a autossegurança evitou que ele seguisse próximo a Jesus. Therefore, he followed from a distance. Apesar de que ele seguiu a distância, de longe. It was half-hearted. Tinha meio It coração. was lukewarm faithfulness. Era uma espécie de aquecimento de fidelidade. So Peter wanted to remain faithful, but he did not want to risk anything. Pedro queria manter-se fiel, mas não queria tomar risco de nada. He didn't want to be ridiculed. Não queria ser ridículo, He didn't want the persecution, não queria ser perseguido, but he still wanted to follow Jesus. mas ainda queria seguir a Jesus. So sometimes we follow at a distance because we are self-preserving. Então, às vezes, nós seguimos a distância ou de longe porque queremos ter a autoperseverança, queremos nos guardar. Some are preserving their reputation Alguns estão a guardar a sua reputação at work. no trabalho, por No exemplo. one should know Ninguém deve saber that I am actually a Christian, I'm born again. de que eu sou um cristão ou um nascido de novo. So you go with the flow Então, você vai com aquilo que estiver lá. because you're preserving your reputation. Porque você está a preservar a sua reputação. You're preserving that person that you've protected and presented to everyone. Você está a proteger aquela pessoa que você apresenta a todos. When you're among the colleagues and the friends, Quando você está entre colegas, entre amigos, and parties are a big one. então aquelas grandes festas. I mean, how can I be seen not to be doing what everyone is doing? Como é que posso ser visto não fazer o que todos estão a fazer? How can I be the odd one out? Como é que posso ser o antigo fora?
So to preserve ourselves, Então, para perseverarmos, sometimes in some context we decide to follow Jesus from a distance. em algum momento nós decidimos seguir a Jesus por distância ou de longe. What about our families? Do they know that we are Christians? Do Que they tal- know that we follow Jesus? Que tal sobre as nossas famílias? we are disciples of Jesus. Será que eles sabem que nós somos somos novo convertidos, somos discípulos de Jesus? Or when it says, oh, let's come for a family gathering Ou quando eles dizem, vamos a um encontro familiar. because we must appease Ah, the ancestors. We must seek the witch doctor, what's going on in our family. We must seek one to help ourselves. porque nós queremos fazer uma consulta a um curandeiro para nos ajudar, para saber o que está acontecendo entre nós. Some will say, if I'm not there, then they'll say it's me. Então alguém diz, se eu não for lá, vão dizer que eu sou culpado. So I'll just go there because I don't want them to say that it's me who's bewitching the Então family. eu estarei lá para que eles não culpem a mim de que eu que estou a feitiçar. Some will say, oh, if I don't go, Alguns dizem, se eu não for, then I'm the only one who will be left without protection. talvez serei o único que será deixado de fora sem proteção. So I'm exposed. Então estou exposto. So we then choose to follow from a distance. Daí nós decidimos seguir de longe ou à distância. So self-preservation. Então, autopreservação. Or there's also what we call the secret agent syndrome, Também tem aquilo que chamamos de síndrome de agente secreto. where it's like I'm a secret believer. I'm a full believer, but I'm just a secret agent. Onde acho que sou um crente totalmente, mas sou um secreto. Nothing to show that you're a child of God. Nothing. Nada que mostra que você é It filho ou cannot- filha de Deus. no one can see it on your speech. No one can see it on your action. Nothing to identify Ninguém you. consegue ver isso no seu falar, ninguém consegue ver isso no seu agir. Nada que pode se ver. Secret agent. Um Secret agente disciple. secreto, um discípulo secreto. Some people are ashamed to carry their Bibles. Algumas pessoas têm vergonha de carregar as suas Bíblias. I know this is old school. Eu sei que isto é antiguidade. Say, oh no, my Bible is in my phone. A minha Bíblia está no meu telefone. Well, at least nowadays, you just had to carry the big old Bible. Então, naqueles nossos dias, devia carregar aquela Bíblia grande. And I remember one day I'm at high school. E o pastor lembra-se, um dia estava na escola secundária. And of course, because brethren used to fast and pray, I was so thin and I was holding this big Bible. Então, porque os irmãos lá jejuavam e oravam e carregavam aquela Bíblia grande. And I was passing through. E o pastor estava a passar por aí. And there were these beautiful girls, the beautiful girls in the school. Então, quotes tinham and aquelas quotes. meninas bonitas, entre aspas, na escola. And I'm walking there and I pass them and I'm Então, o just going. pastor estava a andar ali com a Bíblia e With my estava a big passar. Com aquela Bíblia grande. And then they started singing, give me that old time religion. Então, começaram a cantar todo o tempo religioso. Give me todo o that tempo old religioso. time religion. Todo o tempo religioso. Oh man, I felt so proud. Olha, ele sentiu-se tão orgulhoso. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Because I'm not ashamed of the gospel. Porque eu não me envergonho do For it Evangelho. is the power of God Porque unto é o poder salvation. de Deus. But some here, you are still ashamed of a Bible. Alguns de I'm vocês serious. ainda têm vergonha de carregar a Bíblia. É sério. Ashamed to be seen giving thanks to God. Ter vergonha de dar graças a Deus. Ashamed to be seen with other Christians. Ter vergonha de ser visto com outros cristãos. Ashamed to be known that you're a Christian. Ter vergonha de ser conhecido que você é um cristão. One of the reasons why maybe he followed from a distance Uma das razões, provavelmente, da qual ele seguia a distância. is what we call the convenience of helplessness. É aquilo que nós chamamos da conveniência de não se ajudar. So what he was saying is, listen, there's nothing I can do. O que ele estava dizendo, basicamente, dizer, olha, não há nada que eu possa fazer. So even if I went there, I cannot rescue him. I cannot do anything. I cannot help him. Mesmo se eu fosse lá, eu não poderia ajudar ele, não poderia resgatar a ele. After all, he had actually tried to help him. He had cut the ear of one of the guards, Na one of verdade, the soldiers. depois de tudo que ele tentou fazer, ajudar, até chegou ao ponto de cortar uma das orelhas de um dos soldados. The idea that it doesn't make a difference. A ideia de que não faz diferença. What effect is it to throw a little stone in the sea? Yeah. Will it really cause any ripple effect? Será que, por exemplo, se pegar uma pequena pedra, atirar no oceano, vai criar algum impacto, algum efeito terá? But here's what the Bible says Mas aqui está o que a Bíblia in diz. the book of Mark 8, verse 34 to 38. Aqui no livro de Marcos 8. So to turn the world upside down requires just one person. Então, para virar o mundo abaixo acima, requer uma única pessoa. To bring testimony to your family. Para trazer testemunho à sua família. Perhaps needs you to stand up and say, no, I won't do that. I believe in Jesus. Talvez precise de você levantar e dizer, olha, eu não farei isso porque eu creio em Jesus. To turn things around upside down, Para mudar as coisas acima abaixo. it required a handful of men, a handful of disciples of Jesus. Requer uma mão cheia de discípulos de Jesus. But sometimes we look and say, no.
it won't help anyway. So I might as well just keep quiet. Às vezes nós olhamos para isso, não vai ajudar. É melhor que eu me cale aqui. The convenience of helplessness. A conveniência de não se ajudar. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet forfeit their soul? Yes. And what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Aleluia. Vamos lá ler o Marcos capítulo 8, para o versículo 35. Diz o seguinte: Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho salvar-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que diria o homem em troca da sua vida? Amen. Amen. So it does matter Então importa that you stand up for Christ. que você levante para Cristo. You are not helpless. Você não é alguém que não He pode has ajudar. called you to stand up for him, Ele not to be chamou ashamed of him. para levantar e não ter vergonha dele. Before men, because he says, if you're not ashamed, then I will not be ashamed of you. Diante do homem, quando ele diz que não se envergonhar, e eu também não me envergonhar diante de si. Sometimes people will say, no, my faith is just internal. Às vezes a pessoa diz, olha, a minha fé é dentro I believe de mim, inside. interior. Aqui dentro. No one needs to know. Ninguém deve saber. Well, do you know what? Sometimes the engine of the inside faith is the outward testimony, outward boldness to testify. Sabe That que fires up the inside relationship with Jesus. Sabe que aquele motor interior, ele manifesta por fora, e isso faz a religação com aquilo que é a fé em Jesus. Like Peter, sometimes we might be following the right person, but just at the wrong distance. Como Pedro, podemos até seguir uma pessoa correta, mas a questão é a distância, de longe. And distance makes you vulnerable. E a distância torna-se uma pessoa vulnerável. It leaves room for sin. Cria espaço para o pecado. It can disrupt fellowship. Pode destruir um relacionamento. It creates that distance Cria aquela distância, where we become vulnerable even to the attacks of the devil. onde nós tornamos-nos vulneráveis até o ataque do diabo. So what is creating distance between you and Christ? O que está a criar distância entre você e Cristo? In this season, as we reflect on what Jesus did, Nesta época, enquanto refletimos o que Jesus fez, we reset, we are reminded. nós estamos a recomeçar, nós estamos sendo The Bible lembrados. talks of communion and says, do this in remembrance of me. We're reminding, we're remembering. Então, a Bíblia fala sobre a Santa Ceia, diz que fazeis isso em memória de mim. Nós estamos a lembrar. What is it that is creating distance between you and Christ? O que está a criar distância entre você e Cristo? I talked already about fear of being associated with Jesus. Já falei sobre ter um medo em associar-se com Jesus. But sin in our life can construct a natural barrier between us and God. O pecado pode construir uma barreira natural entre nós e Deus. Unconfessed sin prevents us from keeping pace with Jesus. Um pecado não confessado cria barreira entre nós e Jesus. So search yourself, see. Então veja-se, busque, Ask investigue. God to search you and see if there's any wicked way within you. Peça a Deus para você examinar se há algum And pecado allow em Him você. to lead you in the way everlasting. E permita que Ele lhe conduza para o caminho eterno. You can never be closer than your compromise. Você não pode estar próximo do que comprometer-se. Compromising Comprometer-se creates the distance between you and Christ. cria a distância entre você e Cristo. And then there's also busyness and distractions of everyday life. E também aqui tem aquele negócio e a perturbação diária, Which can cause you to drift que faz far com que behind você Jesus desvie-se fora de Jesus and rob you of the intimacy with Christ. e rouba-lhe a intimidade consigo em relação a Cristo. But as we come into this season, it's time to keep pace with Christ. Mas assim que viemos para esse momento, é tempo para mantermos passo ligado a Cristo. So Peter started denying Jesus. Pedro começou a negar a Jesus. And you can read this from the book of Mark chapter 14, Podemos ler a partir do livro de Marcos 14, verse 66 to 72. versículo 66 até 72. So whilst Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by, and when she saw Peter warming himself, she looked closely at him. You were with that Nazarite Jesus, she said, but he denied it. I don't know or understand what you are talking about, he said.
and went out into the entryway. When the servant girl saw him there, she said again to those standing around, "This fellow is one of them." Again he denied it. After a little while, those standing near said to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean." He began to call down curses, and he swore to them, "I don't know this man you are talking about." Immediately the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word of Jesus, the words Jesus had spoken to him. "Before the rooster crows twice, you will disown me 3 times." And he broke down and wept. Aleluia. Versículo 66 até 72, Marcos 14 diz o seguinte: Ora, estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: "Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus." Mas ele o negou, dizendo: "Não, não sei, nem compreendo o que dizes." E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: "Esse é um deles." Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, o que ali estava disseram novamente a Pedro: "Certamente tu és um deles, pois és também Galileu." Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem de que falais." Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: "Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás." E caindo em si, começou a chorar. Some of us might say, well, if I was there, I would never deny him. Alguns de nós podem dizer assim: se eu estivesse lá, eu nunca If I iria was negar. there in person, Se eu estivesse lá em pessoa I would fisicamente, never deny him. nunca negaria ele. Well, the Lord will say, you are there every day. You are O Senhor vai there dizer que você all está the lá time todo before him. dia, diante de você está lá. And why do you deny him? Por que você nega ele? So it is time to reflect in our lives É tempo para nós refletirmos nas nossas vidas and see if there are any areas in our lives where we are denying Jesus. e vermos se há alguma área da nossa vida onde nós estamos a negar Jesus. Perhaps it's areas where we're living for convenience and not by conviction. Talvez é uma área que nós estamos a viver por conveniência We're e doing não por what convicção. works for us. Nós estamos a fazer aquilo que funciona para nós. We're doing what pleasures us Nós estamos a fazer aquilo que nos agrada, and not what pleases God. não aquilo que agrada a Deus. And the Bible says he was sitting next to the guards. E a Bíblia diz que ele estava sentado próximo ao guarda. And it's interesting because that word which is used for guards Então é interessante porque esta palavra que é usada para guarda, symbolizes someone who is a subordinate official, então simboliza alguém que é um oficial, um subordinado oficial, who's waiting to accomplish the commands of his superior. que está à espera de cumprir as ordens do seu superior. So these people by whom he warmed himself by the fire Essas pessoas estavam se aquentar junto ao fogo. were the very people who were waiting for instructions to execute whatever was decided about Jesus. Então são as mesmas pessoas que estavam à This is espera the next para slide. executar qualquer coisa que fosse decidido sobre Jesus. It was the very guards who were equipped and waiting to execute the instructions about Jesus Christ. São os mesmos guardas que estavam à espera para executar e obedecer às instruções que tinham em relação a Jesus. And yet the Bible says he warmed himself by the fire, sitting with the guards. Então a Bíblia diz que estava a aquentar-se junto ao fogo, sentado com os guardas. And so anytime that we are looking for comfort, Então, cada momento que estamos à procura de conforto, to live by comfort instead of conviction, para vivermos no conforto ao invés de convicção, to do what works for us in the moment and not to obey the word of God, para fazermos aquilo que funciona para nós naquele momento e não obedecermos a palavra de Deus. we are looking to warm ourselves by the fire. Nós estamos à procura para aquentar-nos junto do fogo. By the very things that if Christ was here in person, would actually carry out the commands to execute Christ. Então, pelas mesmas coisas, se Cristo estivesse aqui em pessoa, haveria de dar um comando e obedecer para que executasse. The things that crucify him over and over again. As coisas que crucificam a Ele cada vez mais. And I've sometimes given this example just because I think it's an easy one, right? Então, às vezes, dando esse mesmo exemplo, acho que é um exemplo mais fácil. Bribe. Noiva. Bribe. Suborno. Yes, because that's an easy one. That happens all the time here. Suborno é a coisa mais fácil porque acontece sempre. Okay, so when the policeman comes by the window, Quando o polícia chega junto à janela do carro, it's much faster, it's much easier.
É mais rápido, mais fácil. You don't even need to talk to him. Até você não precisa de falar com ele. Just slip him a 50. Simplesmente entrega uma nota de 50. Hey, if you do even a 200, man, Se der até 200 meticais, the guy will even stop the other cars to clear the way for you. então até ele manda para outros carros para criar espaço, caminho para você passar. Fast, efficient, effective. Olha, rápido, eficiente, Convenient, efetivo, comfortable. conveniente. And that very 200 crucifies Christ E aquele 200 meticais é o tal que crucificou Cristo. over and over again. Cada vez mais, cada vez mais. It is that fire, that comfort É aquele fogo de conforto that is sitting by that very guards that crucify Christ over and over again. que é sentar junto ao fogo, aquentar-se com os guardas que crucifica Cristo cada vez mais, cada vez mais. I don't care how much he wants, 200, Não importa quanto que ele quer, 200 meticais. I'll go to prison for 200. Vou à prisão por 200 meticais. In fact, I've almost gone. Na verdade, já fui. Quase fui. I didn't go. I almost went Quase fui. because they took me by a small road at 3 a.m. Porque levaram-me numa Ended pequena, up at the police num station. pequeno atalho para as Sitting 3 da there. manhã, junto à esquadra, sentado lá. No one to call. It's 3 a.m. Ninguém para ligar para ele para chamar 3 de manhã. And then an independent guy walks out. That's how it always works. An independent guy say, "And you, what are you Então, here for?" uma pessoa que nem tem nada a ver com ele, vem para um independente, vem para ele e diz, e você o que está a fazer aqui? I say, no, whatever. Não, Just see them. See my brother. diz, vem aí, vai ao encontro dele, fala com meu irmão ali. See them. Veja ele, vai ao encontro dele. Until they said go. But it took me 2 hours in the middle Até of the night. dizer, vai, mas levou-lhe 2 horas. This is just an example. Isto é um simples exemplo. And there are many situations that you are confronted with E há muita situação que somos confrontados com ela. where you have to choose Christ or the fire. Onde você tem que escolher Cristo ou o fogo. Do you warm yourself by the fire or are you with Christ? Você se aquece no fogo ou está com Cristo? And the Bible calls these strange fires. E a Bíblia chama isso um fogo estranho. Okay, let me close Deixa que encerre with this. com o seguinte. So Peter helps us with the corrections. Então Pedro nos ajuda com a correção. With the corrections, if you're seeing areas in your life where God is challenging you, Com correções. Se você está a reset. ver algumas áreas na sua vida que estão a desafiar. it could be as basic as just daily time with God, Pode ser coisa básica, como o tempo com Deus diário. your studying of the Word, your prayer life, O estudar da palavra, o seu tempo de oração. following closely. A seguir próximo. But for some, you just have to make the decision. Mas para alguns você tem que tomar a The decisão. life you are living is not right. A vida que você está vivendo não The é boa. decisions you're making are not according to the Word of As God. decisões que você toma não estão de acordo com a palavra de No Deus. matter how much justification you're putting to it, Não importa quanta justificação que você coloca nela. you are following it a very far distance. Você está a seguir a ele a uma longa distância, muito distante. But Peter helps us with the corrections. Mas Pedro nos ajuda, nos auxilia com as correções. John chapter 21. João capítulo 21. John chapter 21 says, verse 15 to 19. João 21, 15 a 19. Says, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself, went where you wanted. But when you are old, you stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said to this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Aleluia. Versículo 15 a 19 diz o seguinte. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que estes? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordelinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, Simeão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se
Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E, havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. You know, this is a correction because 3 times Peter denies Jesus. Esta é uma correção porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. And 3 times Jesus is asking, do you love me? E 3 vezes Jesus está a perguntar a ele: amas-me? And then at the end he actually says, follow me. E no final ele diz: siga-me. Next time, Da próxima, follow me. siga-me, Follow me. siga-me. Because the Bible says if you love him, you do as his word says. Então a Bíblia diz You que obey his commands. se você ama ele, fará de acordo com a sua palavra. Você vai obedecer os seus mandamentos. It's to do with us following Jesus, obeying his commands, doing what his word says. Então tem a ver conosco fazermos o que ele nos ordena, seguirmos a Jesus, obedecermos a ele. And then he indicates the kind of death that Peter would die. E ele indica o tipo de morte pela qual Pedro haveria de morrer. And that can speak to what the Bible says, take up your cross daily. Então isto pode, na verdade, falar o que a Bíblia diz, que é tomar a sua cruz Die diariamente. to yourself daily. That's what it's saying. Morra diariamente. Take up your cross daily, die to yourself daily. Carregue a sua cruz diariamente, morra diariamente. And the kind of death that we should die daily O tipo de morte que devemos ter diariamente. is this kind of death, Este tipo de morte. which says when you're older, Quando diz que quando estiveres velho, you're no longer doing what you want. você não estará fazendo o que você quer. Because when you're younger, you did whatever you want. Porque quando você era moço, fazia o que você queria. When you don't know Jesus, Quando você não conhece when you just Jesus, received him. quando você simplesmente acaba de But receber a now it's ele. not time for converts, it's time for disciples. It's time for Agora, maturity. não é tempo de convertido, é tempo para discípulo, é tempo de When maturidade. you're younger, you dress yourself. Quando você era moço, vestia do jeito que querias. But when you become older, when you become a disciple, when you follow closely, Quando você torna-se velho, quando você torna-se discípulo, quando você segue ele muito próximo, you stretch out your hands você estende a sua mão. and someone else dresses you. Alguém vai lhe vestir. Jesus chooses what you must do. Jesus escolhe o que você deve fazer. Jesus leads you where you must go. Jesus conduz assim onde deve ir. You no longer go wherever you want to go. You go Você where já he não wants you vai to onde go. você quer, mas você vai onde ele quer que você vá. When you're older, Quando você estiver velho, he says, follow me. diz: siga-me. So I'll read these scriptures as I close. Então, o pastor Um, vai ler essas escrituras assim que dão por encerrado. And it's Peter himself. É o próprio Pedro. So he has learned his lesson. Então, ele aprendeu a sua lição. As he's challenging us to learn E ele está nos desafiar para aprendermos. from him, A partir dele. to follow Christ closely. Seguir a Jesus muito próximo. So, some people actually say he was crucified upside down. Algumas pessoas he was- dizem que Pedro foi like his death crucificado was- cabeça was- abaixo, os pés de It cima. was very rough, Foi uma coisa horrível. and he didn't care E ele não se importou. because he was following Christ Porque ele estava a seguir a Cristo. to the end. Até o fim. 1 Peter chapter 4, Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verse 16. versículo 16. So I've not come to preach a gospel that leads us to a bed of roses. Então não vim pregar um evangelho que nos conduz a um campo de flores. And I think as Christians, we like that breakthrough. Porque nós como And cristãos acho que gostamos daquele God, rompimento, vitória, God does vitória. give us breakthrough. Então Deus dá-nos a vitória. But what if what he's asking of us Mas que tal se ele pedir de nós? is that which costs us something? É aquilo que custa a nós alguma What coisa. if he's asking us our very life? Que tal se ele for a pedir a nossa própria vida? Asking us our conveniences? Pedindo a nossa conveniência. What if what he's asking for is a sacrifice? O que está pedindo é um sacrifício. Not of money, Não de dinheiro, but of ourselves mas de nós próprios. through following him closely. Através de seguir ele muito próximo. So 1 Peter chapter 4 verse 16 says, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Então, primeira carta de Pedro 4, versículo 16 diz o seguinte: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. This is Peter. Este é Pedro. Okay? 1 Peter chapter 2.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verse 11 to 12. versículo 11 a 12. Says, dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Diz assim, 11 a 12. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Do you know that living in a compromising life Sabe que viver uma vida comprometida will actually get you accused of Sabe, doing vai- something wrong? vai te fazer com que você seja acusado de fazer alguma coisa errada. Is that correct? É correto? Okay, if you're a young man here and there are people who are, what do you call that thing that they smoke these days? The vape. If they're vaping and you say, I don't want to vape, they will look at you like you are doing something wrong. Então, Is por that not exemplo, se correct? você for um jovem aqui que nesses últimos dias os jovens andam a fumar, como é que se chama isso? Vape. Hã? Cigarro eletrônico. Então, se você não fuma o cigarro eletrônico como jovem, então vão te acusar. Okay, some of you have decided, anyway, we'll talk about this another time. But you're at a party Então, você, por exemplo, está numa festa and all your life you're not drinking beer because you've decided to follow Jesus, which is the correct. Então, Position of toda a celebration. sua vida você nunca And I bebeu will- bebida alcoólica. I will share about Que é this uma another time. posição correta, é boa posição. O pastor depois vai explicar num outro dia isso. And vai you falar say, num outro no, dia. no, no. Me just put water or Coca-Cola or whatever. Or no, I just take the one which is juice, whatever. They'll look at you and say, what's wrong with you? Então você vai dizer, não, This is a eu só celebration. bebo água, ou bebo sumo, ou bebo Coca-Cola. Vão olhar para si e dizer, mas o que está errado consigo? O que se passa consigo? So if they accuse you of doing wrong, Então, se te acusarem em fazer algo errado, they will see that you are living a life of a Christian. hão de ver que você vive uma vida de cristandade, Beyond the party. para além da festa. And they will glorify God E vão glorificar a Deus for you. por si. 1 Peter chapter 2, 3, the last one. Segunda carta de Pedro, I capítulo promise. 3. I promise. O último, 1 Peter pastor chapter 3, promete. verse 14 to 17 says, even if you should suffer for what is right, you are blessed. Yeah. Do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for your hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz o seguinte: Mas também se padeceres por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vosso coração a Cristo como Senhor. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança de que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Yeah. And I think that explains itself. Acho que isso explica-se por si. And this is Peter. Este é Pedro. He's saying if you have to suffer, suffer for it. Diz que se é para sofrer, sofra por isso. It's better to suffer for doing good É melhor sofrer por fazer o bem, than to suffer for doing bad. ao invés de sofrer por fazer mal. Amen. Amen. So as we close this night, Assim que damos por encerrado nesta noite, I want to give opportunity quero dar uma oportunidade to anyone who's here a qualquer que está aqui, who has never given their life to Jesus. que nunca entregou a sua vida a Cristo. I'm not talking about coming to church. Não estou a falar sobre vir para a igreja, participar nos cultos. Coming to church, Vir para a igreja, participating in the service, participar no culto, doesn't make you a Christian. não lhe torna um cristão ou uma cristã. To be a Christian Para ser um cristão ou um cristão, is this. é o seguinte: The Bible says a Bíblia diz, to those people para aquelas pessoas
that received Jesus, que o receberam a Jesus, that believed in Jesus que creram em Jesus as their Lord and their Savior. como seu Senhor e seu Salvador. He gave them the right Ele deu-os o direito and the power e poder to be called His children. de serem chamados seus filhos. So you must receive Jesus Então você deve receber a Jesus as your Lord and your Savior. como seu Senhor e seu Salvador. The Bible says A Bíblia diz that if you believe in your heart, de que se você crer no seu coração, that Jesus Christ died for you, de que Jesus Cristo morreu por si, and that by His death your sins are forgiven, que pela sua morte os seus pecados são perdoados, and that if you confess with your mouth e de que se você confessar com a sua boca that Jesus is Lord, de que Jesus Cristo é o Senhor, and believe that He rose from the dead e acreditando que Ele ressuscitou da morte, for you to live a new life, para que você viva uma nova vida, then you shall be saved. você será salvo. So if you have never done that, Então, se você nunca fez isso, I want you to raise up your hand where you eu quero are. que você levante a sua mão onde você estiver. I will not ask eyes to be closed. Sorry. I will not ask eyes to be Não closed. vou pedir para que fechemos os olhos. If you are ashamed of Him, Se você se envergonhar He's dele, ashamed of you. ele também vai se But envergonhar if de you si. receive Him, Então, recebendo ele, He receives you. ele recebe a si também. So I want you to lift up your hand where you are. E eu quero que você levante a sua mão If onde you você say estiver. today I want to receive Jesus, E você diz, olha, eu quero receber a Jesus. never received Jesus. Se você nunca recebeu a Jesus, Is there anyone like that? This? haverá alguém nessa condição? Amen. God bless you, my brother. Deus te abençoe, meu irmão. Kuhava, ninguém como ele, Kuhava. No one is like you, Jesus.